Olá, viajantes. Aqui quem fala é o Eric. E aqui, ô Leno? E hoje estamos aqui para falar mais uma vez de One Piece. No caso de hoje, o capítulo 1065, chamado Os Seis Vegapunks. E antes de falarmos de qualquer coisa, eu gostaria de pedir desculpa que não saiu review do último capítulo. Mas em Eu essência tive que a gente estava. corromper, a culpa é minha. Eu vou dar um resumo rápido e o resumo é: o Law vai apanhar pro Barba Negra e o que os piratas do LoL fizeram seria impressionante no início do Novo Mundo, contra o bando do Barba Negra, qual eles defenderam um tiro contra alguém que pode teleportar e algumas bombas no ar, sendo que eles fizeram a mesma coisa em um ano. E não fizeram nada o resto do arco. Então, é isso. Pois é. A capa temos propaganda pro filme Red, que eu ainda não pude ver. Triste, eu não vou ver também. Se é Só por de causa do Brasil. Se tiver, não sei, assim, na, na minha cidade aqui não tá passando, se tiver passando na cidade dos meus pais eu assisto, senão eu só ignoro. É. Mas então na capa temos altas com umas asas de serafim chorando na frente. Então temos Luffy, G5 e o Shanks de cada lado, e aí temos Law e Frank, Oronoazor e Kobe, e o Capitão Kobe. Temos o braço direito do Shanks, do Ben Beckman. E a Sop e Building Snake, Bonk Punch e Monster, Lime Juice e Rockstar, Gabi com o Charlotte Katakuri, Hongo e Lucky Roo, Vinsmoke Sanji e Charlotte Oven, o Jinbe com o Tenente Capitão, se eu não me engano esse é o título dele, Helmepo, o Chopper com a mãe dele, a Nico Robin, que é a mãe 2, no caso, que a mãe 1 é a Doutora Creha. E Nami, Brook e Zeus, o verdadeiro 11º Mugiwara. Falou Gal e Frank? É, o Sop Frank. Hum. E, por incrível que pareça, vocês podem não acreditar em mim, mas eu falei todos os nomes desses personagens sem estar com a página da Wiki sobre o bando do Shanks aberta. Se isso é triste ou foda, vocês que decidem. Eu vou colocar em triste porque eu tô gastando tempo demais com essa obra. Pois é. E o capítulo 1065 se chama Os Seis Vegapunks. E logo de início o Zoro e o Brook falam óbvio de que não podemos ficar com guarda aberta na ilha do governo. E eles também, enquanto eles tomam um chá, eu acho que é isso o Zoro tá tomando saquê quente, porque tá saindo fumaça do copo dele. É. E de qualquer forma, como era meio óbvio, o Brook e o Zoro realmente sabiam que o Caribou estava lá. E E aí é o um Caribou. acordo. Pô, o Luffy falou que ia dar carona pro Caribou. Aí o Caribou falou: Pera, eu sei que o combinado era a gente sair na primeira ilha, mas. Mas, pô, é uma ilha do governo, né? Vocês podem me dar carona mais um pouquinho? Aí o Zoro: Foda-se. Foda-se. E muito bom. Ah, não, efeito Mandela aqui, que eu tava lembrando dele sorrindo, mas ele não tá sorrindo. E eu também comentar que a gente não vê tanta interação entre os espadachins do bando, né? É. Vai Legal ver o falando Brook e o aí, Zoro. vai falando aí, minha irmã tá me chamando. Aqui, então a gente vê o grupo liderado pelo Sanji atrás da Lilith, né? E parece que tem degraus brotando do chão enquanto eles descem. E ele. E a Lilith diz que eles estão procurando combustíveis alternativos e que eles. E que ela gostaria que existisse algo como a chama eterna, como
para criar um próprio sol e uma substância eterna de combustível. Uma fonte eterna de combustível. E ela chega até uma porta que você pode entrar, mas não pode sair. E aí o Sanji, Frank, Usopp, Nami e Robin são instruídos pelo Vegapunk e Edson a continuarem andando. E eles são... A Nami diz alguns desejos esquisitos sobre roubar o Vegapunk. Então eles são abordados pelo Serafim número 04, que é o Jimbão. Jimbão da massa. Serafim. E e é o Jinbe criança, mas ele tem a altura do de verdade. O que Pois é. significa que se era a mesma altura, que é meio difícil dizer porque o Barba Negra tem quase 4 metros de altura, então o Barba Negra estava lutando contra uma criança de mais de 1,90. Ok, E uma. isso é assustador. Pois é. E uma coisa. Tem alguns detalhes curiosos. No tanque do Serafim 04 estava 98%. E a gente repara que no braço direito não é totalmente de PEG. O braço do Serafim do Jimber. Tem um tipo de tubo que liga a mão com o outro braço. Aí solta um laser e a Nami ela parte para ataque. Só que por ser uma. Só que aparentemente. Será que Senor Pink está morto? Ou é uma Oh, Smile? não! Quer dizer, a última vez que a gente viu, o bando do Dolph estava sendo capturado pelo governo. Será que as frutas do bando do Doflamingo ou de algum outro personagem que a gente conhece que foi preso estão em Serafinhas? Talvez na próxima que a gente vai ver, talvez a fruta do Queen ou do King esteja em um Serafim? Será? Bem, o Oda falou que ia descobrir mais sobre a Akuma no Mi quando o Vegapunk aparecesse. É uma Pode ser que o boa Vegapunk tenha descrição. feito um Smile de paramécia, mas ainda assim. Pois é. E o Serafim do Jimbe agarra, agarrou a Nami, mas aí é salva pelo Sandy, que sofreu fake news dessa semana. Que tinha as fake news de que, nos vazamentos, de que o Sanji ia quebrar a perna de novo. A perna parece estar intacta aqui. Pois é, Mas antes da gente continuar, eu queria dizer que também temos que dizer que, como a Nami sempre mostrou gostar muito de criança, ela não teve coragem de atacar a criança de 5 metros, soltando laser contra ela. pois é, 5 metros não, é 3,5. O Jimbe tem 3,5 só, mas. E aí a Robin traz de volta o Delphinium. pois é. Gigante Flor Delphinium, que ela usou contra a Black Maria, e dessa vez funciona, e que ela usa o Sea Serpent Spunk. É, mas não funciona tão bem porque aparentemente o Serafim tá intacto. Dessa vez ela pelo menos acertou, né? É. E aí então que Deus ataca o Serafim. Mas infelizmente o Serafim desvia. Mas eu não entendo, né, a fala do Sor falando assim. Não saber do que não é o verdadeiro Jimbe, eu não consigo. Eita, demolição, hein? Sabe que é quando mais. Ah, não, esse parece como eu poderia atacá-lo. Assim, é uma coisa tosca. O que é tosco? Tipo assim, o Sop sabe que não é o verdadeiro Jimbe, mas ele fala. Mesmo sabendo que não é o verdadeiro Jimbe, eu não consigo. Não consegue o quê, cara? Atacar? Eu Não não faz sentido essa sei. merda, não. Não sei Mas é um dizer. demalhão de sono, é isso. Eu só sei que o Serafim Jimbe parece estar priorizando de ataque a última pessoa que atacou ele. A pessoa parte pra cima dele, ele parte pra cima dessa pessoa. É, A Nami ataca ele, ele ataca a Nami. Aí, antes do. E aí, ele provavelmente ia atacar o Sanji, embora não tenha dado tempo. Só que aí a Robin ataca ele, ele ataca a Robin. E aí o Sop ataca ele, ele atacou o Sop. Então é só ficar fazendo isso que você derrota. Se você conseguir dar dano suficiente, você eventualmente vai derrotar um Serafim.
Pois é. Então que Frank ataca o Serafim Jimbe com seu Radical Beam e nós somos apresentados ao Dr. Vegapunk Edson, o Pensador. É o Vegapunk 03. Nós E também vemos a Lilith dando bronca, falando que ninguém sabe quanto custa um Serafim. E o Edson tem uma ideia. é Propôs a uma todo nova mundo. invenção. E aí o Serafim 4 Pitágoras, que parece ser um robô, começa a trabalhar nessa Serafim? invenção. Hã? Você falou Serafim? O Serafim não, porra. O Vegapunk 04, que é o sábio, o Pitágoras, ele começa a trabalhar. Ele parece um. Eu não lembro o nome, mas tem uma série infantil que é estilo a inglesa, britânica, que esse Vegapunk 04 tá me lembrando. E ele é feio. Sim, ele é feio. E ele fica analisando as informações da luta, assim como ele, já que é contra um bando de Yonkou, quer dizer, é um segundo comandante e alguns subordinados. Quer dizer, para ele, tecnicamente, ele tá na perspectiva de olhar as recompensas, é o terceiro, quarto e quinto comandante estão lutando. Uhum. O terceiro, quarto, quinto e sexto, né? E depois, daqui, na perspectiva dele, o Sanji é o terceiro, a Robin é a quarta, o Sop é o quinto, o Frank é o sexto. De qualquer forma, aí a gente é apresentado para Vegapunk número 06, que não era York, era York, que York é uma das famílias nobres da Guerra das Rosas e que inspiraram os Starks de Game of Thrones. Não sei se eles têm alguma relação com desejos, mas a teoria de que ela representa os desejos budistas ainda está de pé, já que a gente vê ela comendo e depois a gente comendo, a gente também vê ela no banheiro e aí a gente vê ela dormindo e ela superou a Robin e a Bonnie. Pois é. Que roupa. Que porra de roupa é essa, Oda? Né? E nós vemos que Yoki é responsável por fazer as necessidades básicas para os outros Vegapunks poderem colocar no trabalho. Embora eles tenham personalidades próprias, aparentemente os seios ainda estão conectados, já que ela comendo, digerindo a comida e dormindo, aparentemente funciona pros. Também faz isso pros outros cinco. Pois é. Deve ser uma sensação esquisita, você ter a fome saciado, se sentir descansado, se aliviando sem fazer essas coisas direito. Mas ainda acho que ela vai ser uma tarada. Pois é. Então nós vemos o Vegapunk 01. Saca! Que também é conhecido como o primo perdido do Killer, o Guerreiro do Massacre. Pois é. E ele fala para todo mundo se acalmar e prende as botas dos Mugiwara no chão. Aquilo, se o Sanji fizesse força, eu imagino que ele poderia só quebrar as botas. É, Aquilo, fosse o suficiente, mas o Sanji, fisicamente, ele ainda é um dos personagens. Ele é um dos personagens de One Piece com mais feitos físicos, pra ser sincero. pois é. Tipo, ele tem mais feitos de força bruta pura do que o Zoro, já que os feitos de força bruta dele ele precisa de uma espada pra cortar. É, Eu vou ser cancelado por isso, né? vai. Ok. Foi bom te conhecer. Tá bem. Pelo menos eu vou ganhar uma folga aqui. Então se for caçado. É, tá convidado pra fazer discurso no funeral. E então nós vamos para a última página do capítulo. Onde o Frank fala como a ilha é incrível e futurista pra caramba. Mas olha o plot! Olha o plot! Então, não sei se você já viu, mas o Guto da Cronosfera, naquele quadro dele, que eu acho que ele não faz há um tempo já, as teorias que não vai acontecer de anime, Hum, falou sobre
One Piece, na verdade, ser um futuro distópico. Assim, eu acho que a parte das coisas esquisitas ser radiação ainda é exagero, mas aparentemente One Piece realmente aconteceu o apocalipse e aí a tecnologia tá voltando a como era antes do século perdido, só agora. Hum, droga. É, que a ilha Egghead é uma ilha do passado onde eles têm preservado a tecnologia de antes do século perdido, de 900 anos atrás. Pois é. E, inclusive, a gente vê o grupo do Luffy, Jinbe, Chopper e Rob. Luffy, Jinbe, Chopper e Bonnie, eles acham um, um mecha gigante que suspeitosamente se parece com um Ors. Que tem uma katana nele, enfiada. Pois É, é. Oda realmente tá fazendo o mangá de robô que ele queria fazer. Agora o One Piece é mecha. Ele já é, mas agora é oficialmente. Olha, pra ser sincero, já era meio tecnológico desde que a gente conheceu o Frank lá em Order 7 e despirocou de vez com o Frank Shogun, né? O Megazord oficial de One Piece. Mas Pois agora é. não tem mais volta. Estamos teorias da conspiração, futurismo, etc. Distopia. E sabe o que mais é tecnológico? O like. É. E também esse botão do YouTube, onde você pode apertar e se inscrever e depois apertar no sininho para receber notificação de quando a gente postar vídeo. É muita tecnologia, vocês deviam conferir. Não é feitiçaria, é tecnologia. Do futuro! Natal. E que é a ação do capítulo? Preparado? 7? É, eu acho que é um 7,5. Quer dizer, legal conhecer o Jinbe Serafim e os outros 3 Vegapunks. Pois é. E é legal ver. É, já tinha teoria sobre isso, mas é legal ver que é realmente confirmado. O negócio de. O negócio. A ilha, na verdade, do passado. É, A ilha. Egghead. E, bem, o Vegapunk com a existência da York prova de que o Vegapunk Zero não existe mais. É só os 6 Vegapunks. Talvez seja capaz que os 5 deles morram, pelo menos. O Oda matando 5 pessoas em um arco só. Quer dizer, ainda é menos do que ele aparentemente matou em um ano, porque existe uma quantidade assustadora de personagens de Scrodiga em um ano. Só 3 que é confirmado. Só 4 personagens de Wanda confirmados mortos. E tem pelo menos. Não, são 5 personagens confirmados mortos que eu lembro de cabeça em um ano. E tem todos os que a gente ainda não tem 100% de certeza, mas é bem possível que estejam. Mas esses 5 contam personagens que estavam em flashback ou personagens no tempo na linha do tempo atual? Izo, Azura Doji, o. Como que era mesmo o nome dele? Porra, esqueci. Yasue? Yasuye, o Kurozumi Orochi e o. Que a gente Kanjuro. chamou, e o Guernica. Ah, Isso ainda temos Basil Hawkins, o Kaido, a Big Mom e todos os Tobiropo mais o Fukurokujo, porque eles desapareceram depois do que foram derrotados e eles estavam presos dentro de um incêndio. outra pessoa tanta coisa no final de um ano. É, tipo, é 50. É aquilo. Se o Oda resolver, ele pode matar todas as pessoas que estão desaparecidas, né, supostamente mortas. Quer dizer, a Pois Big é, Mom aparentemente está morta com o capítulo passado. né? Daí ela volta com uma cicatriz igual o Pel. Achou que só uma bomba nuclear magma, a, a, a terceira força mais poderosa da Terra e transformar meus órgãos em pureza seria o suficiente para me matar? Mamamamá. Daí o Kaido aparece também. Não, não sei fazer a risada do Kaido.
Aquele banho foi muito bom. Aquele banho de magma. E gostaria de comentar também que o Vegapunk, o Serafim Kuma, é muito esquisito. Ele, ele é o único. Mesmo. Eu achava que ele era meio alto demais, mas quando o Jinbe esquece isso, mas. É muito esquisito que o Serafim Kuma se parece mais com um Kuma adulto do que o Kuma criança que a gente tem a foto. Pois é. Tanto que o Serafim Kuma tem cabelo e o Sera e o Kuma criança não era careca. E todos os outros, até todos os outros serafins têm a mesma roupa que o do a mesma roupa não, que a da Hancock é diferente, mas eles têm as mesmas rostos e mesmos penteados de quando eles eram crianças. Daí o Serafim, como é diferente? Ah, e uma última coisa. Tem aquele lance que existem 7 serafins na Bíblia. E considerando que o Jinbe não estava em todas as formações do Shichibukai, como era o caso do Kuma, da Hancock e do Mihawk, aí eu tenho a dúvida. É a formação com Crocodile ou a formação com Barba Negra? Porque provavelmente a gente tem o do Moria e o do Flamingo. Acho que vai ter que esperar e ver. Que eu acho que a gente não vai mais ver os Serafins Trafalgar Law, o Edward Weevil ou o Bug. Mas eu acho que não teve tempo, pela quantidade de tempo que o Barba Branca ficou, Barba Negra ficou no Chichibukai, eu acho que vai ser com o Crocodile. Aí a gente Não vai deve ter sido. finalmente ter a resposta. É. É a mãe do Luffy? Daí é o Crocodile versão criança mulher. Pega o Versão Load. confirma. Pode falar, versão Load. É, versão Lore. Aí a gente, na verdade, só vai descobrir isso quando o Serafim Crocodile for dublado no anime. Ai, que dor. Isso se ele estiver em voz. Eu, né, a gente nunca viu um Serafim falando. É. E nem pacifista. Não, pacifista eu acho que às vezes já viu. Não, a gente Ah, já viu, viu eu sim. lembro do pacifista falando com a Hancock quando reconheceu ela em Marineford. Mas é com a voz do Kuma? Eu acho que era. Hum. Aí é o Serafim falando com a voz de fumante, Crocodile, falando Mugiwara. É. Então é isso? É, previsão pro próximo capítulo? Eu quero que seja flashback. Que o cara começa a contar e daí corte pra flashback. Eu, eu gostaria de flashback, mas a minha teoria é de que a gente vai ver os Sub-Zeros chegando. Pode ser também. Contanto que o Oda não faça umas paredes de texto com o Vegapunk, saca, falando, pra mim tá beleza. É o Oda, não é o Togashi. É, mas nunca se sabe. Às vezes o Oda faz uma quadrinização que dá dor de cabeça. Justo. Até a próxima, viajantes. Até a próxima, pessoal. Até a próxima viagem.